Conhecido por vários nomes, como o assassino do biquíni por causa dos trajes que as suas vítimas usavam, bem como assassino da divisão ou a serpente por sua habilidade de cobra de evitar a detenção das autoridades. Este serial killer, fraudador e ladrão que caçava turistas ocidentais viajando na trilha hippie do sul da Ásia durante a década de 1970. Acreditava-se que ele foi culpado de pelo menos o assassinato de 20 turistas, incluindo 14 na Tailândia. Hoje nós vamos conhecer a história de Charles Soubrage. Sejam todos bem-vindos ao canal, eu sou a Diana Lucas e hoje nós vamos falar sobre um caso criminal, mas antes de mais, se inscreva aqui no canal, deixa o seu like, principalmente agora no começo do vídeo, isso ajuda muito. Deixa um comentário também no canal, porque isso também ajuda bastante. Pode comentar qualquer coisa, um emoji, uma cara triste, uma cara feliz, deixa o seu comentário que é muito importante logo agora no comecinho. Se você se interessa por um desses assuntos, não se esqueça de ficar atento aqui. Ative o sininho para não perder nenhuma notificação e nenhum vídeo que esteja aqui no canal que você queira muito ver. Às vezes o seu assunto favorito vai estar aqui, porque hoje nós vamos falar sobre um dos piores casos criminais que vocês já ouviram. Eu não sei o que vocês já ouviram, mas eu creio que esse é o pior de todos. Então pega a sua pipoca, pega a sua água com açúcar e vamos para a história de hoje. Charles Soubrage, nascido com o nome de... Eu não vou pronunciar esse nome com todo o respeito, eu vou deixar aqui na tela só para eu não errar nada. E como o nome dele é muito complicado, eu vou chamar-lhe simplesmente de Charles. É muito mais fácil. Nasceu no dia 6 de abril de 1944, dentro da União Indochinesa, filho de um pai indiano e de uma mãe vietnamita. O local do nascimento do Charles era uma pequena colônia francesa, né, na época de colonialistas e enfim. E ele era filho basicamente de um soldado do exército, se não me engano, e a mãe dele, que era na época doméstica, algo do gênero, não se sabe ao certo o que ela era, mas ela era alguém também que vinha de uma boa família. Como o pai dele nunca recebeu muito bem a gravidez da mãe, né, com base a ele, então ele acabou por ter os pais separados. O pai vivia numa parte do mundo, a mãe vivia noutra parte do mundo. Basicamente também vivia na França e o pai vivia na Ásia. Se não me engano é basicamente isso. E o que aconteceu? Ele acabou por se sentir meio que negligenciado dos dois lados. Isso porque como a mãe acabou por se casar de novo e ter filhos com o outro marido, ele sentiu que ele não foi muito bem acolhido. Ele sentia, segundo ele próprio, algumas investigações que foram feitas por ele ou para ele, sobre ele, descobriu-se então que acabava por surgir várias negligências em relação aos outros irmãos, aos meios irmãos dele. Apesar dele ter meio que uma relação, vou dizer, um pouco próxima a um dos irmãos, dos meio-irmãos, né, de parte da mãe dele, que era o André. Mas em breve nós vamos falar mais sobre essa relação. Então, Charles sentia-se muito rejeitado e até hoje ele não fala muito sobre a mãe. Ele sente que ela é uma pessoa egoísta, que ela é uma pessoa que ele rejeitou de alguma forma. Então eles têm essa relação muito conturbada. Por outro lado, a mãe do Charles acha que ele é uma pessoa extremamente psicopata, uma pessoa muito malvada e que por causa disso, como ela já sabia que ele é muito mentiroso, muito maníaco, né, vamos assim dizer, ela sempre quis afastar-lhe dos outros filhos para eles não se corromperem de alguma forma. Já a relação com o pai dele sempre foi uma relação mais sociável, digamos assim. O pai nunca lhe prestou muita atenção, ele nunca prestou muita atenção ao pai, apesar de que ele queria sim desenvolver uma grande relação com o pai, mas nunca houve muito esse desenrolar da história, vamos assim dizer. Quando adolescente, ele começou a cometer pequenos crimes. Ele recebeu a sua primeira prisão, né, a sua sentença de prisão por roubo em 63, cumprindo a sua pena de prisão em Poussey, perto de Paris, ou seja, perto da sua mãe. Enquanto ele estava preso, ele acabou por manipular então os guardas. De alguma forma, não se sabe como. Não se sabe se ele dava alguma coisa aos guardas, se ele fornecia certos favores, se é que vocês me entendem, aos guardas. Não se sabe. Só se sabe que ele de alguma forma convenceu os guardas então a lhe darem alguns privilégios que não é muito comum nas prisões daquela região, que é ter acesso a livros, boa comida, bom conforto. Enfim, ele não passava por muita coisa que os presos normais que estariam na condição dele passariam. Então ele teve muito acesso a essas outras coisas, né, vamos assim dizer. E ainda na sua época, na sua temporada de prisão, nessa época, ele se tornou muito amigo então de um rapaz chamado
chamado Félix, que vinha de uma boa família. Se não me engano, o Félix vem de uma família rica e ele voluntariou-se para serviços comunitários dentro da cadeia. Isso, bom nome, boa imagem. Vocês não sabem como é que funciona essas pessoas ricas que acabam por o nome falar mais alto do que o caráter. Ninguém sabe se ele realmente estava lá de forma voluntária ou se ele precisou fazer isso por alguma antecedência. Não sei se vocês estão a perceber o que eu quero dizer. Depois dele ser liberado, o Charles então foi morar com o Félix e passou o seu tempo se movendo entre a alta sociedade de Paris e o submundo do crime. Ele começou a acumular riquezas, dinheiro, com furtos, pequenos roubos que ele fazia, pequenos crimes passionais, entre aspas, que ele cometia, estando inserido então nessa vida da alta sociedade francesa, graças ao Félix, como também ele estar um pouco inclinado demais para o crime. Até o momento não era nada assim muito extravagante, ele só roubava algumas coisas como carros, joias e tal, vendia e ficava com o dinheiro dessas coisas. E durante esse período de tempo, ele conheceu então uma menina que fazia parte de uma família rica também, que tinha muitas condições, que era a Chantal. Só que quando ele conheceu a Chantal, ele não estava muito disposto a abandonar o mundo do crime. Ela não tinha muita noção, até onde eu percebi, sobre o que ele realmente fazia. Todo mundo pensava que ele vinha de uma boa família, que estudou num bom sítio. Até porque vamos lembrar que por mais que ele tenha sido muito negligenciado na infância e que tenha passado por muitas outras questões, ele teve acesso a livros, a educação, enfim, deu para perceber que ele era uma pessoa que sabia se virar para a época. Hoje em dia vamos dizer que é uma pessoa normal, entre aspas, né? Uma pessoa que tem acesso à informação, que tem conhecimentos e que sabe usar sabe ser burlador, né? Uma coisa muito recorrente hoje em dia, mas antigamente não tanto. Sem contar que ele era uma pessoa carismática, que ele era uma pessoa bonita para os padrões da época, sem contar também que ele era uma pessoa que sabia gesticular, ele sabia falar, ele sabia convencer. Então ele conhece Chantal e ele então se compromete a casar com ela. Só que pouquíssimo tempo, acho que semanas ou dias antes de tudo acontecer, ele vai preso. Ele vai preso por roubo e ele é parado. Por que ele vai preso? Porque ele é parado pela polícia, né? Porque ele estava a dirigir um caso roubado. Ele tenta convencer a polícia e não sei o que, mas ele acaba por ser preso e ele fica 8 meses de cadeia. Só que nesse período de tempo, a Chantal não desistiu do nosso querido Charles, muito pelo contrário. Ela continuou a ficar com ele e eles se casam depois dele sair então da cadeia desses 8 meses. Até que chegamos então em 1970, quem diria, né, 50 e poucos anos atrás. Ele acaba por obter então a nacionalidade francesa, isso por parte da sua mãe, porque ela é Vietnã. Vietnã, na época, se não me engano, era uma colônia francesa. Então, por causa disso, ele obtém essa nacionalidade e no mesmo ano, ele e a Chantal fogem do país em que eles estão a viver, se não me engano, na Ásia, não sei exatamente em que país, mas ele foge de lá com a Chantal grávida para evitar outras penas de cadeia, porque ele cometia vários furtos e tudo mais. Ele tinha sido preso por causa daquele veículo, mas ele ainda não tinha sido preso por causa dos outros crimes, dos outros roubos, furtos e por aí. Então, junto com a Chantal grávida, né, eles deixam a França para a Ásia, para escaparem das prisões lá do Charles. Depois de viajar para a Europa Ocidental com documentos falsos, roubando turistas com quem fizeram algumas amizades ao longo do caminho, Charles chegou então a Mumbai no final do mesmo ano. Chantal deu à luz a uma menina chamada Usha, acho que é assim que se pronuncia, nessa cidade. Nesse meio tempo, o Charles retomou a sua vida criminosa, administrando então uma operação de roubo e contrabando de carro. Os lucros que ele conseguia obter por causa disso, ele acabava por inserir todo o dinheiro nos jogos de azar. Em 1973, 3 anos depois deles fugirem então para a Ásia, ele acaba por ser preso numa tentativa mal-sucedida de fuga à polícia. E lembrando que nessa época tinha a Chantal com a sua filha, né, que é a filha do casal, e ele ainda na vida criminosa. A Chantal, para que vocês já podem ver até agora, eu não sei vos dizer se ela era realmente cúmplice ou se ela fazia disso por cegueira ao amor. Nós já vimos em vários casos criminais, acredito que você que está vendo esse vídeo é fã de casos criminais ou pelo menos já ouviu alguns, principalmente aqueles que têm casais. Eles acabam por, de alguma forma, conseguir convencer
a companheira ou o companheiro de fazer os crimes com eles e mostrar um lado que não é tão mau. Não sei que lado bom é esse, mas um lado que não é tão mau ao ponto da pessoa se sujeitar a fazer. Então, ele tenta escapar, né, do assalto à mão armada, que ele foi quase pego à joalharia, em Nova Delhi. O Charles, então, consegue escapar com a ajuda da Chantal, fingindo estar doente, mas foi recapturado logo depois. Ele então pediu dinheiro emprestado ao pai e logo depois fugiu para Cabul. Lá o casal começou a roubar turistas na trilha hippie e foi preso novamente. O Charles, novamente, ele conseguiu fugir, isso porque ele fingiu estar doente, foi levado ao hospital. No hospital, ele conseguiu fugir, então, de alguma forma, não sei como, mas ele fugiu, então. E o que é que ele fez? Ele deixou a mulher para trás. A mulher tinha uma filha. Essa filha acabou por ser reencaminhada para a família da Chantal, lá na França, onde eles viviam, onde eles conheceram, né? E lá ela acabou por cuidar da filha. Quando ela foi presa, ela ficou lá um período de tempo e ela ficou tipo, não, agora eu preciso recomeçar a minha vida, já que esse homem fez isso comigo. Então, ele passou 2 anos e meio ou 3 anos continuando a fugir. Até então que ele foi preso de novo, fugiu de novo, só para vocês terem noção. E nessa última fuga, ele começou a viajar em vários países do Oriente Médio, o Ocidental e por aí. E ele decidiu então fazer mais alguns roubos. E nesses roubos ele decidiu que ele tinha que ter uma pessoa, não um comparsa. Para caso ele precisasse fugir de novo, ele teria então a ajuda desse comparsa, seja lá quem fosse. E ele não pensou em ninguém mais, ninguém menos que o André. Lembram-se do André que eu vos disse que é um irmão, que ele tinha uma certa ligação? Então, o André é um dos filhos que a mãe do Charles teve com o novo marido, depois de se separar, depois da relação dela e do pai do Charles terminar. E ele é irmão mais novo do Charles, né? É um dos mais novos, mas é o mais próximo. Eles então se tornaram cúmplices em vários crimes, isso na Turquia e na Grécia, até que em uma determinada situação, eles acabam por ser quase pegos. E nessa situação, a polícia quase lhes prende e tudo mais, só que o Charles consegue fugir e deixa o André para trás, e o André acaba por cumprir então 18 anos e sai em liberdade condicional depois de cumprir esses 18 anos. Até aqui, eu acho que vocês já perceberam mais ou menos como é que era a vida do Charles, né? Acho que vocês já conseguiram entender que ele era, assim, faz uns furtos, faz isso, faz aquilo, mas até o momento ele nunca foi do tipo de pessoa que precisou matar propriamente alguém, né? Ele roubava, ele tinha uma mão assim mais leve, mas ele não era um criminoso assim pesado, porque, vamos admitir, roubar é muito diferente do que ter que matar alguém, né? É bem diferente. Mas a partir daqui começam então a sequência de assassinatos, e eu vou tentar vos relatar o mais detalhado possível para vocês perceberem mais ou menos como é que aconteceu. Antes dele cometer os primeiros assassinatos, ele então viajou para a Índia, né? Procurando então formas de sobrevivência. O que ele fez? Ele viajou para a Índia, continuando sempre com os furtos, em fuga, com passaportes falsos e tudo mais. E ele conheceu então Mary Andre, que era uma jovem que estava à procura de aventuras, estava à procura de uma nova forma de vida. Ela estava cansada de ser meio que a mulher padrão na época para aquela região, que era uma mulher que serve ao homem, que vive para o homem, uma mulher doméstica, uma mulher que tem que estudar muito, ser bonita, tudo para agradar o futuro marido. Vocês devem estar a perceber, então, ela não quis essa vida. Muito pelo contrário, ela queria uma vida mais aventuras, mais coisas para fazer, mais liberdade, mais adrenalina. E às vezes é aquilo, você tem que ter muito cuidado com o que você deseja, porque pode estar a aparecer à frente é uma coisa que tu não vais aguentar muito, né? Então, eles se conheceram e ela começou a ver que ele era um pouco mentiroso demais naquilo que contava para ela. Até o momento em que ela percebeu que ele tinha primeiro uma mão leve, que ele era um pequeno vigaristazinho, e ela ficou chateada, ficou raivosa, mas ele sempre com um charme, uma boa garganta e para tentar manipulá-la, sempre lhe dizer, olha, tá tudo bem, eu vou resolver, nós vamos
vamos ficar bem, eu vou-te dar uma vida boa, vou-te dar uma boa liberdade, enfim, vou-te dar tudo o que tu sempre desejaste, mas do meu jeito, é assim que eu consigo, é assim que eu sei fazer, vai ficar tudo bem, não vamos ir presos, eu nunca vou deixar que nada aconteça contigo. Só que até o momento, então, ele não sabia exatamente, no caso ela, perdão, a Mary não sabia da família dele, que ela abandonou, mas pelo contrário, ele disse que ela morreu, ele disse que ele tem a filha numa outra com a família, né, da moça, porque eles não gostam dele. Enfim, foi inventando muita história, que talvez em breve nós chegaremos lá, tá bem? Então vamos para então, ele já tem um cúmplice que é ela, fica incerto de que momento é que ele conheceu ela e conheceu o Ajay. Ajay é um indiano que também se tornou cúmplice do Charles e que ele sabe muito mais do Charles, da realidade do Charles em relação então a Mary. Fica um pouco confuso como é que ele conheceu os dois. Tem algumas matérias que eu li que é de uma forma, tem umas matérias que eu li que é de outra forma, mas eu vou vos trazer mais ou menos o que eu acho que aconteceu lendo os dois e tendo assistido então um documentário que está na Netflix. Que é o seguinte, ele conheceu a Ajay então nesse mundo de crimes quando ele furtava então passaportes quando ele chegou na Índia. E o Ajay também tinha essa mão assim mais leve e tal. Então eles se conheceram nesse mundo de como é que eu digo então? De bandidagem, né? De comércios ilícitos. Até porque nesse momento o Charles também já vendia joias, essas coisas todas roubadas. Então o Ajay lhe disse, olha, como tu fazes esse tipo de coisas, eu também estou precisando de uma grana extra, então vamos estar juntos nisso, vou-te apoiar, você é o teu motorista, o teu ajudante, o coadjuvante, o que tu precisares que eu seja, eu serei. Já Mary, ela foi conhecer, então ela viajou com um companheiro, noivo, namorado, alguma coisa assim, com cônjuge, mas ela não era muito feliz, ela era assim um pouco mais oprimida, porque ela não aceitava muito essa vida de submissão, que ela tinha que respeitar o marido, que ela tinha que ficar só aí para o marido e tudo mais. Então, o que aconteceu? Volta e meia, o Charles viu, gostou dela, achou-lhe uma mulher muito bonita, porque ela realmente era uma mulher bonita, e decidiu então que vai dar em cima dela. E foi, de forma pacífica, mas insistente, atrás dela, tentando convencê-la de ficar com ele. Até que ela aceita, aos poucos ela vai descobrindo que ele é um mentiroso, porque ela vê outros passaportes, todos com a foto dele, vários nomes, várias origens, várias idades, né? Mas tudo ainda, ela vai passando pano, porque ele vai convencendo ela de alguma forma. Essas foram as formas que eu acredito que eles se conheceram. Então, tendo essas três personagens agora já na história, tendo as outras do passado, que eu já falei para vocês, nós vamos então começar a série de assassinato. O Charles e a Mary, então, e o Ajay cometeram seu primeiro assassinato, conhecido pelo menos em 1975. A maioria das vítimas que foram acontecendo durante os assassinatos são coisas então que nós já podemos imaginar, mas a primeira vítima do casal foi a jovem de Seattle, Teresa Knowles, conhecida como então Jennifer Bolivar no livro Serpent ou Serpente, que foi encontrada afogada na piscina da Maré do Golfo da Tailândia, usando então um biquíni florido. Foram meses depois que a autópsia de Knowles, bem como as evidências forenses, provaram que o seu afogamento, originalmente considerado um acidente de natação, foi um assassinato. Quem é Teresa Knowles? Eu não sei vos dizer porque eu não encontrei quase nenhuma informação sobre ela. Vou deixar uma fotografia nesse período todo para vocês poderem ver quem foi a vítima, e se eu encontrar alguma informação vou deixar uma legenda específica ali ao longo do tempo. A próxima vítima desse casal, então, foi um jovem judeu serradita turco nômade, Vitali Karim, cujo corpo foi queimado e acabou por ser encontrado então na estrada para o resort Pattaya, onde então o Charles e o seu crente clã, né, estavam hospedados. Os estudantes holandeses Henk Bintaja, de 29 anos, e a sua noiva Cornelia Henker, de 25 anos, foram convidados para a Tailândia após conhecer então o Charles em Hong Kong. Eles, com muitos outros, foram envenenados por Charles, que cuidou deles até que recuperassem a saúde para ganhar sua obediência. Enquanto se recuperavam, Charles foi visitado pela namorada francesa da sua vítima anterior, Karim, Charmaine Cahou, que tinha vindo então investigar o desaparecimento do seu querido namorado. Temendo ser expostos, o Charles e o Ajay rapidamente
expulsaram ela e os outros dois que estavam hospedados. A rapariga, então, que foi procurar o namorado, a Charmaine, acabou por ser encontrada tempos depois, afogada e vestida um maiô de estilo semelhante à vítima anterior de Charles, a Teresa Knowles. Embora os assassinatos das duas mulheres não tenham sido conectados pelos investigadores na época, eles mais tarde então renderiam o Charles ao apelido então que é de assassino do biquíni. Em 18 de dezembro, dia em que os corpos das outras vítimas, que foi o Bintaj e a Heckmer, foram identificados, o Charles e a Maria entraram então em Nepal, usando o passaporte do falecido casal. Eles se conheceram no Nepal e entre os dias 21 e 22 de dezembro assassinaram o canadense Lauren Carrier, de 26 anos, e a americana Connie Jo Bronzes, de 29 anos. Abrindo só um ATT aqui muito rápido, é o seguinte: estes nomes que eu estou a vos dizer, por eles serem muito complicados, eu estou realmente a lê-los. Eu posso estar a errar a pronúncia, então eu vou deixar todos eles aqui na tela muito bem descritos, só para vocês terem uma noção, caso vocês pesquisarem, não dizerem que eu estou aqui a aldrabar os nomes, tá bom? As duas vítimas foram identificadas incorretamente por algumas fontes, como Ladia Duprat e Annabella Tromond. O Charles e a nossa querida Maria retornaram à Tailândia usando os passaportes das duas últimas vítimas antes que seus corpos pudessem ser identificados. Ao retornar à Tailândia, o Charles descobriu então que os seus 3 companheiros franceses começaram a suspeitar de assassinato em série, tendo encontrado documentos pertencentes às vítimas do assassinato. Os antigos companheiros de Charles então fugiram para Paris após notificar as autoridades locais. O próximo destino de Charles foi Calcutá, onde ele assassinou o acadêmico israelense Avon Jacob para obter o passaporte de Jacob. Charles então usou o passaporte para viajar com a Mary e o Ajay, primeiro para Singapura, depois para a Índia, e em março de 76 retornou então a Bangkok. Apesar de saber que as autoridades de lá o procuravam, o Clark foi interrogado pela polícia tailandesa em conexão com os assassinatos, mas foi liberado. Enquanto isso, o diplomata holandês Herman Knimpberg e a sua então esposa Angela Kim estavam investigando os assassinatos então do filho de um deles, que foi o Kim Baja, e a Helmer, o francês e a americana. O Herman tinha um conhecimento e possivelmente até conheceu o Charles, embora a verdadeira identidade deste último ainda fosse desconhecida para o diplomata, que continuou reunindo evidências. Com a ajuda então de Nadine e Remy Gires, vizinhos de Charles, Herman construiu um caso contra ele. Ele finalmente recebeu permissão da polícia para revistar o apartamento de Charles um mês inteiro depois que o suspeito deixou o país. Herman encontrou evidências, incluindo documentos e passaporte das vítimas, bem como venenos e seringas. A próxima parada do trio criminoso foi a Malásia, onde Ajay foi enviado para roubar pedras preciosas. Ajay foi observado entregando as pedras preciosas para Charles. Essa então foi a última vez que ele foi visto. Nem Ajay nem os seus restos mortais foram encontrados. O que se suspeita que aconteceu foi o seguinte, e isso é até demonstrado, essa hipótese, né? É demonstrado na série da Netflix, que foi o seguinte: o Charles então ficou muito chateado com o Ajay, porque Ajay e a Mary estavam a ter muitos conflitos. Isso por quê? Porque, por exemplo, eles viajaram e eles tinham que manter o disfarce, não podiam chamar muita atenção. Porém, o Ajay estava sempre com aquela adrenalina de vamos fazer, nós conseguimos, vamos fazer não sei o quê, vamos matar não sei o quê. Tá entendendo? Tipo, ele estava com isso. Porém, a Mary estava muito desconfortável, porque ela estava tipo, não faz isso. Fica calmo, tu tens que me obedecer, porque eu sou a segunda nesse papel. E o Ajay e a Mary começaram a disputar então esse território de quem seria então o braço direito de Charles. Charles, como obviamente eu acredito particularmente que ele realmente gostava da Mary até esse ponto, ele então se desfez do Ajay a pedido da Mary. Por que eu digo que é a pedido dela? Porque a disputa nunca foi com o Charles, mas foi sempre entre eles dois sobre quem o Charles gostava. Então, se o Charles de alguma forma, supostamente, matou o Ajay, obviamente ele escolheu um partido, ou talvez ele queria se livrar dos dois ao mesmo tempo. Deixa aqui nos comentários qual é a tua opinião, porque eu quero saber, porque essa parte no
nunca foi propriamente dita, né? Nunca foi averiguada sobre o que realmente aconteceu com a Jay, porque ele nunca foi encontrado, nunca se descobriu. Nem o Charles, nem a Mary nunca confessaram o que realmente aconteceu. Uma fonte mais tarde afirmou ter visto então o Ajay na Alemanha Ocidental, mas a alegação parecia infundada, então a busca por Ajay continuou. Em maio de 76, a Interpol emitiu um mandato de prisão internacional contra Charles, que o acusou de 4 homicídios na Tailândia. De volta à Ásia, o Charles começou então a formar um novo grupo de criminosos, começando com 2 mulheres ocidentais, Barbara Smith e Mary Ellen Heather, em Boyban. A próxima vítima então do Charles foi um francês, Jacques-Luc Solomon, que foi envenenado durante um assalto. O ato foi cometido com a intenção de incapacitar Solomon, nunca de o matar, mas infelizmente com uma dosagem errada, ele acabou por morrer. Em junho de 76, em Nova Delhi, o Charles, juntamente com seu clã de Mary, Barbara e Mary, 2 Marys aí, enfim, enganou um grupo de turistas, de estudantes de pós-graduação franceses para aceitá-los como guias turísticos. Charles, então, durante o almoço, os drogou, dando-lhes pílulas envenenadas, que ele disse serem medicamentos anti-desinteria. Quando as drogas fizeram efeito mais rápido do que o Charles havia previsto, os estudantes então começaram a ficar inconscientes. Os três dos estudantes, percebendo o que o Charles havia feito, dominaram e contactaram a polícia, o que acabou por levar realmente à sua captura. As cúmplices mais novas do Charles, a Barbara e a Mary, confessaram durante o interrogatório. Charles foi acusado do assassinato de Solomon e todos os outros 4 foram enviados então a uma prisão em Nova Delhi. Na prisão na Índia, a Mary e a Barbara, as novas, elas acabaram então por tentar suicídio, não correu muito bem. Elas foram levadas ao hospital, mas elas foram socorridas e elas acabaram por ir presas. A Mary, ela acabou então por se declarar culpada, não tinha muito o que ela fazer e prontos. Já o Charles, eu vou vos dizer, o Charles é assim, é uma figura. Por que eu digo isso? Porque o Charles, ele tinha então pedras preciosas no seu corpo. Como, onde ele transportava, isso vai depender de fonte para fonte, porque eu já ouvi que ele transportava em várias partes do seu corpo. E lembrando uma coisa que eu preciso dizer para vocês, diferente daquilo que vocês talvez estejam a se perguntar, ainda era, eu não sei hoje, honestamente, mas era um pouco precária nessas intenções de revistar a pessoa, levar preso, porque eles podiam te encontrar, por exemplo, num sítio em que tu foste assaltar com armas, eles só podiam largar, mas se tu tens uma faca no corpo, eles não saberiam. Dá para perceber mais ou menos. Então era isso. Mas segundo fontes, a situação de Charles é que ele carregava as pedras preciosas de forma interna, Lá ele conseguiu extrair do seu corpo as pedras e com isso ele então conseguiu comprar a polícia, os guardas que cuidavam dele lá da cela dele, e ele conseguiu ter uma vida muito, muito glamourosa. Ele tinha comida séria, tipo comida mesmo que saiu de uma casa e foi levada para a cadeia, comida de restaurante, ele tinha livros, ele tinha uma cama em condições, ele tinha espelho, ele tinha pentes, uma cadeia assim, uma cela bem mais caprichada, ele tinha cobertor, ele estava sozinho na cela, enfim, ele tinha lá os seus caprichos. Ele então foi condenado a 12 anos de prisão. A Mary, a sua amante, foi considerada culpada por drogar então os estudantes franceses, mas mais tarde ela foi liberada em liberdade condicional e voltou para o Canadá quando descobriu praticamente que ela tinha câncer de ovário. Ela ainda estava alegando sua inocência, de certa forma, e segundo Costa, ainda era leal a Charles, quando morreu em sua casa em abril de 1984, aos 38 anos. O Charles, em contrapartida, ele se mostrou muito frio a Mary depois, dela ter descoberto o câncer do ovário e essas coisas todas. Se ela conheceu a mãe do Charles, eu não sei. Existe então uma teoria, estou a trazer isso agora porque enfim, mas existe então uma teoria de que supostamente a Mary tinha viajado para a França, para Paris, para ver com Charles, para ver então a filha do Charles, porque o Charles também queria ver a sua filha, e a mãe dele conversou com a Mary a sós, de alguma forma, e contou-lhe a verdade sobre as mentiras todas do Charles, que ele era um aldrabão, que ele era um charlatão, que ele era um criminoso, que ele, enfim, que tinha 1000 coisas. E nesse mesmo período foi o momento em que a família dela
dela descobriu que ela estava envolvida em tantos crimes, porque a foto deles foi, assim, girou o mundo todo. A família dela viu, a família do Charles já sabia, né? Já nem ligava, mas a família dela viu, ficou muito triste. A ex-esposa do Charles também viu. Quando a Mary foi ter com a mãe dele, supostamente o Charles foi ter com a ex-esposa. E, em teoria, diz-se que foi a única mulher que ele realmente amou. Mas fica a critério de vocês acreditar ou não, porque eu não acredito muito. Eu acredito que são coisas passageiras na vida dele, ou seja, vou aproveitar o agora porque eu sei que amanhã não terei mais. Eu acredito nisso. Então, depois dele passar o tempo que ele tinha que passar na cadeia, né, na prisão, ele então foi libertado. Só para vocês terem noção, ele vive até hoje, né, tipo solto, leve, solto e tal. E ele ainda comentou sobre essa série da Netflix que eu vou te meto a trazer, mas isso é para depois. Ele foi libertado. Houve um grande escândalo por causa dessa vida que ele levava na cadeia, pelo facto de ele conseguir então corromper os guardas e tudo mais, mas se tornou um pouco irrelevante no final do dia. Depois do solto, o Charles então continuou a sua vida e ele decidiu voltar para o Nepal. Por que ele voltou para o Nepal? Eu não sei, mas era um sítio em que ele ainda podia ser preso e as pessoas estavam realmente à espera dele para lhe prender. As pessoas estavam muito ansiosas para que ele voltasse e se prendesse ele da melhor forma possível. Ele então foi para o Nepal. Acredito que ele pensava que nada mais ia acontecer com ele. Ele foi preso. Ele havia retornado então para abrir um negócio de água mineral, acreditando talvez que o seu retorno tenha sido resultado de um desejo por atenção e excesso de confiança do seu próprio intelecto. No dia 11 de setembro de 2003, ele então foi flagrado por um jornalista de um jornal muito grande lá no Nepal, em um cassino naquela cidade. A polícia do Nepal viu a reportagem, invadiu o cassino, né? Prendeu então o Charles, que ainda estava jogando sem saber que a polícia estava lá. A polícia reabriu o caso do duplo homicídio de 1975 e em 20 de agosto de 2004 ele foi condenado então à prisão perpétua pelo Tribunal Distrital daquela cidade pelo assassinato então de Connie Joe Brownsing em 1975. Depois de várias apelações e enfim, o Charles em 2008 anunciou então seu noivado com uma mulher nepalesa, no caso do Nepal, a Nihita, vou deixar aqui na tela, que mais tarde então participou do reality show Big Boss. A autenticidade do relacionamento do casal foi confirmada em uma carta aberta do maestro americano David Woodard para esse jornal muito famoso, que eu não vou estar aqui a mencionar, e em julho de 2008 foi emitido um comunicado de imprensa então por meio de sua noiva, a Nihita, em que Charles afirmou que nunca foi condenado por assassinato por nenhum tribunal e pediu à mídia que não se referisse a ele como um assassino em série. Foi alegado que o Charles se casou com a sua noiva em 9 de abril de 2008 na prisão durante o festival Badar Dasham. No dia seguinte, as autoridades nepalesas rejeitaram a alegação de seu casamento. Eles disseram que Nihita e sua família foram autorizados a realizar a cerimônia Tika junto com os parentes de centenas de outros prisioneiros. Eles alegaram ainda que não era um casamento, mas parte do festival da Haishin em andamento. Quando os mais velhos colocam a marca vermelha nas testas dos mais novos, do que eles para significar as suas bênçãos. Em 2010, o tribunal na corte do Nepal adiou o veredito de um recurso interposto por Charles contra o veredito de um tribunal distrital que o sentenciava à prisão perpétua pelo assassinato da mochileira americana então Connie Joe em 75. Charles havia apelado ao veredito do tribunal distrital do Nepal em 2006, chamando-o de injusto. Em 30 de julho ainda de 2010, a Corte Suprema confirmou a sentença de prisão perpétua emitida pelo Tribunal Distrital pelo assassinato então de Connie Joe de 75 e mais um ano e uma multa de 2.000 à moeda local por entrar ilegal no Nepal. As apreensões de todas as propriedades de Charles também foi ordenada pelo tribunal. A suposta esposa de Charles, Narisha, e a sogra então Tapa, uma advogada, expressaram insatisfação com o veredito, com Tapa alegando que Charles havia sido negado justiça e que o judiciário é corrupto. Elas foram acusadas e enviadas também para a custódia judicial por desacato ao tribunal por causa dessas observações. Em 2014 ele foi condenado ao tribunal distrital, ainda no Nepal, pelo assassinato do turista canadense Laurent Carrier em 75 e sentenciado a 20 anos de prisão. Em 2018
2018, ele estava sendo criticado e havia passado por várias cirurgias do coração aberto e estava programado para mais. Em dezembro de 2022, o Supremo Tribunal da Corte lá do Nepal ordenou a sua libertação da prisão por conta da idade avançada após cumprir 19 anos da sua pena de prisão. Ele foi ordenado a deixar o país em 15 dias. Em 23 de dezembro de 2022, ele foi libertado da prisão por conta da sua idade e bom comportamento. Ele foi deportado para a França e não poderá retornar ao Nepal pelo menos por 10 anos. E não terminou, né? Para fazermos as partes finais, basicamente, em 2022 ou 2023, se não me engano, a Netflix então lançou a série Cobras e Serpentes, ou Somente Serpentes, algo do gênero, que contava então a história do Charles e que teve vários episódios que tentava demonstrar o básico sobre como ele e a Marie, né, vou dizer isso, fizeram então o seu complô de assassinatos. E o Charles veio ao público, fez uma entrevista lá para vários jornais, várias reportagens lá na França, onde ele estava a dizer que ele não fez nada, que ele nunca cometeu nenhum assassinato, que isso é uma calúnia. Mesmo ele sendo preso várias vezes por assassinato, mesmo a Marie, nos seus últimos tempos de vida, ele a ter confirmado que eles realmente mataram e tudo mais. Por mais que ela fosse leal ao Charles, ela não deixou de contar a verdade para algumas pessoas próximas. Então, fica toda essa questão. Eu acredito que a série seja de 2021. Como eu estou muito confusa quanto à data, eu vou deixar aqui na tela, de qualquer forma. Então, foi isso basicamente a história do Charles. Eu espero que vocês tenham entendido. Ele cometeu vários assassinatos. Muitos dos assassinatos que eu contei aqui são assassinatos que ele foi sentenciado de alguma forma e que se especulou como foi feito, porque ele nunca confessou. A Marie nunca confessou os detalhes e por mais que os vizinhos e outras pessoas conseguissem dizer que ele fez, não se sabia o certo, mas por causa dos seus atos e a forma como ele ia agindo, meio que se montou um caso por cima disso, que eu já expliquei ao longo desse vídeo. Mas é isso, deixem nos comentários o que vocês acharam, por favor. Qualquer coisa, deixa o seu like, se inscreva no canal, manda esse vídeo para quem gosta de casos criminais também. Se você tem alguma sugestão de caso, deixa aqui nos comentários. Eu vou estar sempre aqui para ler os vossos comentários. É isso, ficamos por aqui. Essa foi a nossa história de hoje. Não foi boa, passamos um pouco de raiva sim, mas é necessário às vezes para transmitir a informação, tá bom? Ficamos aqui e até a próxima. Um beijo forte.